Per- Perfeito. Então, vamos dar o início à nossa sessão. Sejam bem-vindos ao 10º Fórum Internacional Eco Inovar, com a temática Eco Inovar 21, uma década de contribuição para o futuro inovador e sustentável. Eu sou o professor Luiz Roberto e nós estamos na sala 10 do dia 27 de outubro de 2021, nosso horário às 9 horas, e nossa sessão vai ser das 9 até às 10h30. Os trabalhos serão apresentados na ordem do sistema, a ordem que tem o trabalho 48, 119, 169, 220, 285 e 340, certo? E nós vamos fazer as arguições e as dúvidas ao término da apresentação de todos os trabalhos para fins de tempo, porque nós não podemos perder muito tempo, porque em seguida vai seguir a nossa programação do nosso fórum. Sendo assim, vamos iniciar a apresentação dos trabalhos, e o primeiro trabalho a ser apresentado é o trabalho de código 48 do Christian Teixeira Marques. Se encontra na sala? Bom, estou aqui sim. Perfeito. Então, pode compartilhar e iniciar. Tu tens 10 minutos, certo? A nossa tolerância é de 2 minutos para mais e para menos, tá bom? Pode ir. Perfeito. Estou compartilhando a minha tela aqui. Estão vendo a minha tela? Sim, eu estou vendo. Muito bem. Então, primeiramente, bom dia a todos. Me chamo Christian, então, o trabalho que eu vou apresentar para vocês, então, é intitulado Autoauditoria e Pegada Ecológica, uma reflexão para o consumo consciente. Esse trabalho, ele foi desenvolvido aí a partir de um estudo realizado com alguns alunos, a partir da metodologia que foi trazida aí por Savage em 2013, um artigo que foi apresentado para mim durante o doutorado. E a proposta desse autor é a realização de uma autoauditoria a respeito do nosso consumo. Ele observou que dentro das universidades, das faculdades, dificilmente os alunos, as pessoas, enfim, têm conhecimento, têm ciência de quanto produzem dos seus resíduos e de quanto consumem de energia, de água. E aí, a partir dessa observação, ele propôs uma metodologia de autoauditoria para trazer, enfim, esse conhecimento para esses stakeholders. Eu vou trazer algumas fotos minhas aqui na apresentação, porque, obviamente, é uma autoauditoria. Então, o estudo que foi feito diz respeito à aplicação dessa metodologia proposta pelo Savage, mas em que eu apliquei ela no meu dia a dia. Além disso, nesse trabalho, a proposta foi fazer também uma comparação dos resultados dessa metodologia e também trazendo um pouco de outra metodologia, que é a pegada ecológica. Então, um pouquinho de mim: eu sou engenheiro civil, sou professor de engenharia na Faculdade Cesur Guimarães de Engenharia Civil, Produção e também na Mecânica. Eu apliquei essa metodologia, então, nos 3 dias, conforme propõe a metodologia, nos dias 9 e 11 de abril desse ano, e a metodologia propõe, durante esses 3 dias, a gente anotar tudo aquilo que a gente produz de resíduos, desde embalagens, enfim, alimentos, tudo aquilo que a gente produz de resíduos, consumo de água, consumo de energia, emissão de gases, de efluentes, e é isso. São 3 dias e ela também traz uma proposta para cada dia diferente. Na primeira é simplesmente anotar aquilo que se produz de efluentes, de resíduos, de uma forma geral. No segundo dia é tentar reduzir 50% na geração. E no terceiro dia tentar reduzir a 100%. Então a gente fica durante esses 3 dias o tempo inteiro controlando. Eu peguei um bloquinho de papel e a cada coisa que eu ia comendo, gerava um papelzinho, ia no banheiro, anotava todas as atividades, justamente para conseguir fazer essa mensuração. Só que algumas questões se apresentaram aí ao longo desses dias. Primeiro dia, a minha rotina foi uma rotina normal de trabalho e estudo, manhã e tarde, e à noite eu participei em um evento.
No segundo dia, eu tive uma rotina um pouco diferente daquela minha normal, então foi alterada também devido à participação nesse evento, que foi o dia todo, manhã, tarde e noite. E no terceiro dia eu tinha um curso para realizar em outro município, então eu tive uma viagem. Eu trago isso porque depois, quando a gente chegar nos resultados, vocês vão entender um pouquinho. E aí, então, a partir disso, a gente partiu para a mensuração de todos esses valores. A metodologia também traz uma ideia da gente tentar identificar e mensurar como medir esses valores de forma direta e também de forma indireta. Por que eu trago isso? Com relação ao consumo de água, por exemplo. A ideia era a gente mensurar o quanto de água eu estou consumindo, não apenas de maneira direta, indo no banheiro, na pia, na bacia sanitária, mas também, por exemplo, na roupa que eu estou usando, a água utilizada para lavar a roupa, né? A água inserida dentro da produção do alimento que eu estou consumindo, porque de forma indireta eu também vou estar consumindo isso. E o mesmo para os outros itens, né? Para o consumo de energia elétrica. Então, a energia da luz que está ligada aqui nesse momento, quanto tempo eu estou permanecendo aqui com a luz ligada, isso é uma energia que eu estou consumindo nesse momento. O combustível, eu tive que me deslocar de um município até o outro para fazer, para participar do curso. Então, teve uma emissão de gás ali envolvida. E assim por diante com todos os outros. Então, a metodologia propõe a gente pensar também na maneira de mensurar, né, qual é a forma que a gente vai considerar e mensurar esses consumos. E aí depois, então, feitas essas anotações, retirada essa forma de medição, foi elaborado, então, um relatório de consumo para cada dia e para cada item. Então, para o dia 1, para o dia 2 e para o dia 3. A partir, então, dessas medições, eu cheguei, então, nos resultados, como a gente pode ver nesses gráficos. Então, o consumo de água no primeiro dia foi mais baixo do que nos outros dias, apesar da metodologia propor, no segundo e no terceiro dia, reduzir 50% e reduzir 100%. No segundo e no terceiro dia, o consumo foi maior do que no primeiro, que foi normal. E o mesmo se apresentou para o consumo de energia elétrica e o mesmo se apresentou também para o restante, para o combustível e para os resíduos. Por que eu trago isso? Por que a gente teve, então, esse resultado? Primeiro que as metas não foram alcançadas, não? Então, como vocês estão vendo aí, foi ruim, porque a minha rotina. A explicação foi justamente os dias em que a gente analisou, em que eu fiz essa auditoria. Foi num final de semana, onde a minha rotina estava atrelada à rotina de outras pessoas, e aí também isso dificulta, por exemplo, na alimentação, e a gente acaba ficando ligado àquilo que as outras pessoas vão se alimentar, a participação nos eventos, e aí a gente fica mais tempo utilizando outros recursos na energia, por exemplo, e tudo mais. Porém, é importante destacar que, durante todo o tempo, foi perseguido a ideia de diminuir, de tentar reduzir resíduo, de tentar reduzir consumo. Então, eu penso, imagina se eu não tivesse buscado isso, talvez teria sido ainda maior, né? Aqui também a gente consegue ver das emissões. No último dia, devido à viagem, então, a emissão foi muito maior, efluentes, enfim, o resultado, de uma forma geral, foi realmente surpreendente. A gente nem imagina, na verdade, o quanto que a gente consome, quanto que a gente gera de resíduo, e é muito positivo nesse sentido a aplicação e a gente poder visualizar isso, porque a gente realmente não tem conhecimento no nosso dia a dia. Como eu disse, então, a rotina estava atrelada a outras pessoas e os eventos e tudo mais, e isso influenciou significativamente aí nos resultados. Talvez, se fizesse essa medição em outros dias, onde a minha rotina seria anormal, aquela da média dos dias, o resultado seria um pouquinho mais interessante também. A ideia também é a gente conseguir aplicar de novo isso para ver essa possível variação. E aí, a proposta do trabalho também foi trazer uma reflexão sobre outra metodologia, que eu vou passar rapidamente, que é a pegada ecológica, que eu calculei a minha pegada individual a partir da metodologia do site da Global Footprint Network. A pegada ecológica, então, ela traz um indicador, né, que mais ou menos diz de quantos mundos nós precisamos de acordo com o nosso padrão de consumo.
Então, na internet a gente consegue ver aí a pegada ecológica dos diferentes países, né? E também tem como calcular a nossa pegada ecológica individual. A minha, particularmente, foi de 1,78 terras, ou seja, para minha forma de consumo hoje, eu precisaria de 1,78 planetas para garantir o meu consumo. Eu comparei essa pegada ecológica, também existe um outro indicativo, perdão, que é a biocapacidade, ou seja, quanto que o planeta tem essa capacidade de se regenerar, e a gente consegue ver isso também na internet, tem a biocapacidade do Brasil, a pegada ecológica do Brasil, e eu fiz uma comparação da minha pegada ecológica individual com de alguns outros países, que a gente consegue ver nesse gráfico aqui. Então, a linha em vermelho é a minha pegada ecológica, e do Brasil, dos Estados Unidos, China, Inglaterra, África do Sul e Austrália. A minha está relativamente abaixo, mas a gente tem que lembrar que, apesar de parecer bom, na verdade é ruim, porque ainda assim eu estou consumindo acima daquilo que o planeta disponibiliza aí de recursos, né? E essa também é uma forma da gente conseguir visualizar o quanto nós estamos levando uma vida fora daquilo que o ideal que a gente deveria ter, né? Os itens considerados nesse cálculo, ele é feito automático na internet, mas também são itens muito parecidos com aqueles que a gente traz na metodologia, na primeira metodologia de autoauditoria. Então, é bacana também de fazer esse comparativo. Então, como conclusão, de forma geral, eu já falei alguns pontos, né? A questão da rotina ter sido alterada, a questão dos dias que foram considerados. O ideal realmente é repetir essa metodologia e aí sim poder comparar com dias com a rotina normal, né? E como eu disse, de forma geral, apesar disso, apesar de ter buscado diminuir 50%, buscado diminuir 100% de geração de resíduos e tudo mais, a reflexão que fica é: imagina se eu tivesse mantido da mesma forma, o quanto a mais teria dado de resíduos e tudo mais. Então, é uma reflexão importante que a gente deve fazer, e a metodologia traz aí essa ideia bem bacana que eu venho contribuir hoje. Então, muito obrigado e à disposição também para quaisquer dúvidas mais adiante. Excelente trabalho, Christian, uma excelente reflexão, uma atividade prática bem legal. Eu achei bem interessante o trabalho. Depois traremos ao término alguma arguição e algumas dúvidas, certo? Então, deixa eu só ajeitar aqui e ver o próximo trabalho, né, para a gente dar continuidade. O próximo trabalho é o 119 do David Lucas. Olá, bom dia. Estão me ouvindo bem? Tá, então eu vou compartilhar minha tela aqui. Tá. Coloquei em tela cheia, vocês estão vendo tela cheia? Sim? Ok. Bom dia a todos, meu nome é David. Eu faço engenharia mecânica no campus de Cachoeira do Sul. E esse trabalho é sobre a utilização de um software educativo para análise da falha por fadiga do equipamento agrícola. Eu fiz em parceria junto com o professor Luiz Roberto Dremer, que é o meu coautor, que ele me auxiliou no decorrer desse trabalho. Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de dizer como o trabalho vai ser dividido, o meu sumário. Então, vou falar um pouquinho sobre a falha dinâmica, o método da vida sob tensão, o programa em si, o problema selecionado, resultados e conclusão. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a falha dinâmica. Então, ocorrendo, a gente possuindo uma peça e ela possuindo carregamentos no dia a dia e coisas e tal, ela pode sofrer uma falha estática. Mas quando isso não ocorre, ao decorrer do tempo, através de vários ciclos, o material ele pode acabar tendo uma falha dinâmica, ocorrendo de maneira repentina e inesperada. E isso é uma situação que nenhuma empresa, nenhuma fábrica que produz peças vai querer ter essa situação. Então, aqui na imagem da direita, a gente tem uma imagem característica das marcas de praia, quando ocorre a falha de um equipamento.
Então, para tal, é necessário fazer ensaios de fadiga para detectar quando que vai ocorrer esse tipo de falha. Para isso, são necessários altos gastos para fazer esse tipo de ensaio. Então, é mais inteligente para as empresas usar recursos numéricos, né, como softwares. Então, é isso que o trabalho vai se propor ao longo dele. Ao longo dessa apresentação, eu vou explicando para vocês. Então, para ser analisado essa falha por fadiga, a gente tem diversos métodos, e o método que eu selecionei é o método da vida sob tensão, que a gente parte do pressuposto que ocorrerão pequenos deslocamentos e o material analisado será dúctil de alta ciclagem. Então, aqui a gente tem já uma primeira imagem do software que eu acabei programando, da curva o diagrama de Wöhler, aonde ocorre, a gente consegue ter uma noção do número de ciclos do material. Uma coisa que eu esqueci de comentar. Logicamente, toda essa análise que eu vou fazer, ela é uma estimativa da falha, como a falha dinâmica pode ocorrer, quantos ciclos serão necessários para que ocorra a falha. Logicamente, isso não é necessário depois ser feito um ensaio de fadiga físico mesmo, ali, sabe? Um não dispensa o outro. Então, agora partindo para falar um pouco sobre o programa. O nome do programa é Life FCDP, que Life é Fatigue Calculator David Pereira, né, que faz referência ao nome do método utilizado. Então, eu vou ler ali a pequena parte do começo ali que ele fala, que eu coloquei de boas-vindas para a pessoa ali, o usuário utilizar. Então, esse programa tem a finalidade de utilizar o método de sob tensão para detectar a falha por fadiga de componente / peça para materiais dúcteis e componentes submetidos à autociclagem, onde o método vai ter uma estimativa do limite de resistência à fadiga a partir de dados do material e do carregamento nele aplicado. Outro ponto é que a análise é feita do tipo não estocástico. Então, o usuário, ele ao entrar no software, ele vê uma interface gráfica bem simples, onde ocorre a navegação por menus superiores, onde ele vai preenchendo os dados da peça que ele vai analisar, do componente mecânico, e o problema selecionado, que eu vou fazer a análise desse software educativo, é um problema que foi retirado do ENAD de 2014, do equipamento agrícola para preparo do solo, onde ele está sofrendo esforços de flexão e rotação. Essa questão em específico, o ENAD soltou depois uma análise e percebeu que ela teve um índice de acerto de 6,1 e 40% das questões foram entregues em branco. Então, é um péssimo índice que mostra que provavelmente o sistema de ensino pode estar deficitário para essa parte de ensino desse análise mais avançada, assim, sabe? Então, para fazer o cálculo desse conjunto, eu usei algumas simplificações que o próprio ENAD até sugeriu, de considerar também a viga como biapoiada, em vez de engastada, como está na imagem, tá? E daí, prosseguindo, a simulação numérica, ela partindo para os critérios de falha, ela ocorreu de forma satisfatória para a parte estática, mas quando chegou à parte dinâmica, pode-se observar até por essa imagem que pelo método, o critério de asma elíptico, ocorreu a falha do material, pois ele está com o coeficiente de segurança dinâmico menor do que 1, né? Então, aí é possível ver a bolinha vermelha que está fora do critério de asma. Ela teria que estar aqui dentro, tá? Então, agora eu queria compartilhar a tela do software para os senhores, dar uma olhadinha rápida. Deixa eu mudar aqui rapidinho.
Estão conseguindo ver? Sim, beleza. Tá. Aqui é aqui é o menu inicial, né? Tem as boas-vindas, tem os dados iniciais, então que o usuário vai preenchendo. Então tem todas as características do material. Essa case que eu estou utilizando aqui, ela é diferente do problema ali do artigo, só para mostrar outra situação no qual o material não ocorre a falha. Então a gente tem vários dados da situação de uso que vai estar submetido a esse componente. Então, tem tensão última, limite de escoamento, temperatura de operação, confiabilidade. Esses dados aqui eu já preenchi antes, só para poder agilizar. Então, tem as tensões, então a gente aperta aqui para calcular, ele já dá os valores, os coeficientes aqui, os coeficientes de Marin. Então, a gente segue para outra parte. Aqui a gente tem um fator geométrico, então tem vários tipos de perfis, né? Ó, para vários tipos de carregamento. Então, agora eu vou utilizar um eixo com rebaixo arredondado, está sob flexão e torção. Vou usar o método Neighborhood modificado. Então, aqui a gente tem os dados também do perfil dessa peça. Então, clico em calcular. Ele já vai gerar o gráfico da diagrama de Wöhler. Então, aqui, claramente, a gente pode perceber que obteve um alto número de ciclos. Então, pelo software, o material ia passar. Então, se ocorresse a falha, que nem eu estava mostrando nos slides, a peça, o perfil já teria que ser alterado, porque o software já faz isso, ele é uma estimativa se a falha vai ocorrer ou não. Então, não seria lógico partir para um ensaio de fadiga, onde é de natureza de altos custos, sendo que o software já indicou que ocorreu a falha por ele. Então, aqui a gente tem os critérios de falha. Então, tem vários critérios que o software pode utilizar. Então, o usuário vai lá, clica aqui, ó, já está dentro, vamos partindo para outros, ó. São os critérios mais utilizados na literatura. Então, a gente percebe que em todos a bolinha vermelha ficou antes da linha vermelha. Então, não ocorreu a falha. Então, agora eu vou voltar para os slides. Tá. Com a tela cheia. Bom, então, concluindo, o software proposto, ele, como eu havia falado, tem esse intuito de ser um software didático e de auxílio na formação de futuros engenheiros. Então, ele faz a junção de toda essa bibliografia e tenta apresentar de forma prática, intuitiva, para futuros engenheiros. Então, através da análise dessa questão do ENAD, foi possível perceber que, como eu havia falado até ao longo da apresentação, que possivelmente o ensino superior possa estar sofrendo um pouco de defasagem nesse quesito de ensino dessa parte essa parte de falha por fadiga, uma parte mais até que avançada assim de uma análise. Então, eu acredito, na minha opinião, que é uma ótima forma de remediar isso é o uso de softwares, né? Então, a gente consegue, hoje em dia, programar software de maneira muito simples e de forma prática e didática, no qual vai auxiliar, com certeza, os alunos, né? Então, seria isso minha apresentação. Desculpa por eu parecer muito nervoso, mas era isso. Excelente, David, muito obrigado. É realmente uma situação muito crítica a questão do ENAD, dos resultados e ferramentas desenvolvidas pelos próprios alunos durante o curso de graduação servem como motivador para as nossas futuras gerações e a gente tentar reverter esse quadro tão negativo. Além disso, é um software que ele possui características avançadas para o uso prático depois
depois de formado, numa empresa, na pós-graduação, esse software pode ser avançado. Então, esse estímulo é muito importante para todos nós. Exatamente. Então, vamos agora para o próximo trabalho, o trabalho 169, que é do Gabriel, Emiro, Aida e do Edio. Por favor, podem começar. Bom dia. Então, eu vou apresentar o trabalho. Eu só preciso colocar aqui os slides para Claro. apresentar. Então, bom dia a todos. O trabalho que eu vou apresentar. Eu sou o Gabriel Mangueira Casemiro. E o trabalho que eu vou apresentar é intitulado Caminho de Barreira, Inclusão de Pessoas com Deficiência em Universidades Federais, que foi feito por mim juntamente com a Ieda Pereira Mangueira Casemiro e o professor Edio Polacinski. Então, fazendo uma pequena introdução à história mais recentemente, a inclusão social vem sendo uma das maiores preocupações da humanidade, principalmente depois das guerras mundiais, dos pós-guerras. Então, com uma preocupação para criar uma sociedade mais justa, mais inclusiva, principalmente com a declaração, a partir da Declaração de Direitos Humanos da ONU, e também aplicado no mundo e aplicado ao Brasil seria a Constituição de 1988, que tenta auxiliar para a melhoria a transformação dos arranjos simbólicos, que seriam as legislações, as políticas públicas e ações públicas e também dos arranjos físicos, que seriam os layouts na sociedade para favorecer uma maior inclusão social, que, como eu falei antes, vem ter uma grande preocupação, né, atualmente. Considerando isso, o objetivo da pesquisa foi verificar como os arranjos simbólicos, que seriam as legislações, que aqui podem ser consideradas como legislações, políticas públicas, políticas afirmativas e ações de outros agentes públicos, são materializados em arranjos físicos ou layouts na UFSM Campus Palmeiras das Missões, e promovem a acessibilidade, apresentando-se como caminhos ou como barreiras para a inclusão, inserção e a permanência de pessoas com deficiência e PCDs no ensino superior, aplicado a esse campus. Então, como fundamentação teórica, temos a inclusão social como sendo um direito humano, criação de uma sociedade mais democrática, mais inclusiva e plural. Temos a inclusão social em geral, então, a inclusão social para pessoas com deficiência, e a inclusão, inserção e permanência de pessoas no ensino superior, que também é importante, e a inclusão social
pessoas com deficiência no campus de Palmeiras das Missões da UFSM e considerando a acessibilidade e os arranjos simbólicos e físicos mais inclusivos, né? Como um método da pesquisa, então, fizemos uma pesquisa bibliográfica considerando temas da administração de produção, ciências humanas, ciências sociais e quando estudam os arranjos simbólicos e físicos mais inclusivos, tanto na sociedade quanto na própria universidade. Uma pesquisa documental considerando os mesmos temas e considerando os mesmos temas. Uma pesquisa de campo e um estudo de caso com um questionário semi-estruturado, com fechado e escala Likert e também por escala Likert e também com questões abertas onde as pessoas deram as próprias opiniões mais abertas, assim, mais livres, né? Foram mais livres para dar sua opinião. A população desse estudo foi a comunidade acadêmica do campus de Palmeiras da UFSM. Foi feita uma amostra não probabilística por conveniência, com 106, tendo 106 respondentes, que uma abordagem foi tanto quantitativa quanto qualitativa, utilizando métodos estatísticos e métodos estatísticos e também métodos interpretativos e qualitativos. Considerando agora os resultados, demonstra que quanto à inclusão social de pessoas com deficiência e arranjos simbólicos, tanto na sociedade quanto na UFSM, temos que 78% da amostra não tem pouco ou não tem nenhum conhecimento sobre os arranjos simbólicos mais inclusivos na sociedade, e 82% não tem muito conhecimento tem pouco ou não tem nenhum conhecimento a respeito dos arranjos simbólicos inclusivos aplicados ao campus da UFSM. Quanto a arranjos simbólicos e layouts inclusivos no campus, 57%, os resultados demonstram que 57%, ou quase 58%, reconhecem que os arranjos simbólicos do campus são inclusivos. E, porém, 31% se mantiveram neutros, não respondendo, não sabem responder essa questão, essas questões foram feitas com a escala Likert, né? E concordância, no caso. Um outro resultado demonstra que 41% reconhecem os layouts inclusivos, o layout que o campus tem, o campus da UFSM tem layouts inclusivos, porém 37% não sabem ou não souberam responder essa
questão não formularam opiniões, que demonstra que pessoas têm muita, ainda também, uma grande parte tem muitas dúvidas a respeito desse tema. Como considerações finais, percebe-se que a inclusão social vem sendo uma grande preocupação atualmente, se transforma tanto como princípios e direitos humanos e transformados em órgãos simbólicos e legislações para o chamado criando o chamado desenho universal, com legislações, decretos e normas para criar o chamado, alcançar o chamado desenho universal, e os anjos, e logo depois seriam os arranjos físicos ou layouts que também agora quanto essas foram as conclusões da pesquisa bibliográfica e documental. Agora, quanto a conclusões aplicadas ao questionário, né? Do questionário aplicado aos respondentes, percebe-se que eles conhecem, a maioria conhece e valoriza os princípios da inclusão social para pessoas com deficiência ou da inclusão no campo, né? Mas desconhecem, porém desconhecem ou conhecem pouco sobre a respeito das legislações dos anos, tanto simbólicos quanto físicos, inclusivos, do campus. E acredito, outra conclusão é que eles acreditam que, os respondentes acreditam que a UFSM mesmo teria mais caminhos do que barreiras, ofereceria mais caminhos do que barreiras para a inclusão, inserção e permanência para as pessoas com deficiência, porém eles sugerem eles acreditam que esse processo não está totalmente completo e sugerem algumas mudanças, como melhoria da iluminação do campo, melhoria da acessibilidade mesmo, para que as pessoas com deficiência consigam chegar em alguns locais que não teriam tanta acessibilidade, e seria isso, né? E limites e sugestões, então, da nossa pesquisa, dessa pesquisa, são que seria um limite aqui, seriam, por ser um estudo de caso, os resultados só podem, esses resultados só podem ser válidos, só são válidos para o campus estudado, então não pode ser ampliar, não necessariamente esses resultados se repetiriam, esses resultados só valeriam para o campus estudado. Então, por isso, uma sugestão seria a aplicação da mesma pesquisa ou de uma pesquisa parecida. Sugestão para trabalhos futuros seria a aplicação ou replicação de uma pesquisa ou da mesma pesquisa, ou de uma pesquisa parecida em outro
tanto em outros campi da UFSM, quanto em outras universidades públicas, para ampliar as conclusões e alcançar resultados mais concretos. Se esses resultados mais concretos. Essas são algumas referências utilizadas na pesquisa. Obrigado. Muito obrigado, Gabriel. Teu trabalho é de extrema relevância, até porque eu sou professor da UFSM de Cachoeira do Sul e nós estamos construindo, é o campus mais novo, e o teu trabalho vai ser extremamente importante. Eu gostaria depois de entrar em contato contigo para replicar o teu trabalho no campus de Cachoeira, certo? Tá bom. Muito obrigado. Obrigado. Vamos passar para o próximo trabalho. Professor Luiz Roberto? Sim. Só pedir desculpa, tá? Eu cheguei atrasado, sou assistente, tá? Estou aqui para lhe auxiliar. Tá? Deu um problema técnico aqui em casa, tá? Tudo bem, Fernando. Peço desculpa aos demais também, tá? Bom dia a todos aí, um bom trabalho. Nos demais trabalhos eu estou aqui para lhe ajudar, tá bem? Até o momento não tivemos problemas. Vamos agora para o nosso terceiro trabalho, é isto, que é o trabalho 220, que é Suzenir Aguiar da Silva, Nilza, Andréia, Osana, Romão, tem bastante gente aqui nesse trabalho 220. Por favor, começar. Deixa eu ver, imagino que seja Andréia Duarte. Ela está no chat, mas não está aparecendo. Vamos dar mais um tempinho. Mais um minutinho, certo? Pessoal, aí eu pulo para o próximo. Como eu havia falado, uma tolerânciazinha de 2 minutinhos, tá? Vamos esperar 1 minutinho. E aí, caso a Andréia... Opa! Vai, Andréia, pode apresentar o teu trabalho? Só um minutinho aqui, já estou colocando. Peço desculpas. Pode seguir, temos tempo. Aparece? Sim. O meu trabalho é sobre o manejo... de jacaré na reserva do Lago do Cuniã, uma análise à luz da sustentabilidade do empreendedorismo coletivo. As unidades de conservação, juntamente com as terras indígenas, formam todo um ambiente natural com um ecossistema rico. É nesse tipo de ambiente que se localiza a reserva extrativista Lago do Cuniã, em Porto Velho, Rondônia. Então, aqui nós temos 2 fotos, né, onde mostra essa reserva. A ideia do manejo se deu devido à ameaça que os jacarés oferecem à comunidade e à população de peixes. Então, controlar a população de jacarés de forma sustentável foi uma alternativa encontrada pela comunidade para que mantenha sua fonte de renda principal, que é a pesca. O manejo de jacaré possibilita uma renda extra, em alguns períodos do ano, para que os moradores, que somando as demais potencialidades na reserva, possa tornar o seu núcleo de produção do extrativismo. Então, aqui nós temos algumas fotos da região. O objetivo geral do trabalho foi analisar os benefícios do manejo do jacaré da reserva do Resex Lago do Cuniã, à luz da sustentabilidade do empreendedorismo coletivo. O referencial teórico ele abordou sobre a sustentabilidade ambiental, manejo e a unidade de conservação, sobre o manejo de jacaré em unidade de conservação, sobre o manejo de jacaré no Resex Lago do Cuniã e o empreendedorismo coletivo.
A metodologia, quanto à abordagem, ela foi qualitativa, quanto à natureza, ela foi aplicada, quanto aos objetivos, descritiva e exploratória, quanto aos procedimentos documental, pesquisa de campo, técnicas de coleta de dados, foram documentos e roteiros de entrevista, análise de dados, os dados foram agrupados e analisados à luz da teoria da análise de conteúdo, e o local da pesquisa foi no Resex do Lago do Cuniã, em Porto Velho, Rondônia. Os resultados. O propósito do manejo é justamente combater, né, esse excesso de jacarés no local, e se trata de uma unidade de conservação de uso sustentável. A primeira reunião ocorreu em março de 2004, com a presença de todos da Resex, para decidir quais tipos de manejo a ser aplicado. A população tradicional do Resex, a população tradicional residente na Resex é composta por 83 famílias e cerca de 400 pessoas. A estimativa do censo do número de jacarés na Resex é de 36 mil animais nos 18 mil hectares, sendo o principal habitat as áreas da vargem, que corresponde a 33% do Resex. O abate dos jacarés macho, que estejam nas medidas determinadas, que são de 1,60 m a 2,80 m de comprimento, abaixo disso é devolvido na natureza. A cota concedida para o abate no ano de 2016 foram de 900 animais, dos quais foram abatidos 730, sendo 489 da espécie de jacaré-açu e 241 da espécie jacaretinga. Então, aqui nós temos a cota, né, de extradição concedida. Então, no ano de 2016 foi concedido 900, mas só 730 foram abatidos. Aí que nós temos uma figura onde demonstra, né, quando o jacaré ele é capturado e o momento da etapa da esfola. Então, os jacarés eles são capturados com laço e são levados para o abate vivo, né? E lá é realizada a lavagem do animal com sabão neutro. Nessa outra figura, a gente pode verificar que a esfola, né? Que é retirada da pele do animal, e a peça ela tem que sair completa, né? Para poder fazer o processo. Então, após a pele passar pelos processos de tratamento, ela é vendida para Betim, Minas Gerais, mas também já foi comercializada na Tailândia, no Chile e na Itália. Aqui nós temos um outro processo, né, que é o processo de pós-captura do jacaré. Aqui com a pele já inteira, né, retirada. Aqui já embalado para comercialização. Aqui nós temos a produção anual, então, no ano de 2016, foram abatidos 730 jacarés, é uma média diária de 20, né? E a carne produzida foi 3.227 e uma receita bruta de 175.192. Após concedida para o abate no ano de 2016, foram 900 animais, dos quais foram abatidos 730, sendo 489 da espécie jacaré-açu e 241 da espécie jacaretinga. É necessário que, inicialmente, se tenha um valor de 45 mil a 50 mil reais para a realização do abate. Caso não se tenha verba suficiente, é impossível realizar o abate. A distribuição da renda é de acordo com o resultado do trabalho, né, por se tratar de uma cooperativa, e cada cooperado recebe pelo manejo uma média de 600 a 2.000 reais. A ideia do empreendimento coletivo é agregar valor no produto e dividir todo o rendimento entre os cooperados após a retirada dos montantes, que são destinados à manutenção da estrutura, utilizada no abate para a realização do mesmo. O rendimento advindo da carne tem uma variação de 200 a 250 reais, já a pele tem uma variação de 90 a 130 mil. Em um alto rendimento, 130. Em um alto rendimento, depende apenas da quantidade abatida. E esse empreendedorismo coletivo, na verdade, ele possui como objetivo dar suporte às atividades pesqueira, agrícola, vegetal, extrativista e animal nessas terras. Então, para a efetivação desse empreendimento coletivo, envolvendo o manejo de jacaré, foi necessária uma atuação comunitária das instituições de regulação e normatização da área de comercialização. Fazem parte desse projeto 3 grupos que participam efetivamente, né, que é a Associação Comunitária, o ASMOCUM, a Cooperativa dos Pescadores, a Agricultores e Extrativistas do Resex Cuniã, que é o Coop Cuniã,
instituições de regulamentação e normatização, que é a Emater, IBAMA, o ICMBio, a RAM, SEMAGRE, SEMA, SAI, e a área de comercialização ficou totalmente a cargo do Regon e do Supermercado Araújo. Considerações finais. Então, assim, o artigo tinha um objetivo e o objetivo dele foi alcançado. Durante a pesquisa, verificou-se que existe uma divergência nos relatos que foram apresentados sobre essa superpopulação de jacarés e a questão de afetar, né, a população dos peixes e outros seres vivos no ambiente. Foi constatado que os jacarés eles não trazem um risco de desequilíbrio ecológico e as características do empreendedorismo coletivo foram identificadas em todos os processos do projeto de Jacaré, que era um dos objetivos também de verificação, né, do empreendedorismo coletivo. E a renda obtida com o último manejo se mostrou totalmente satisfatória. Aqui as referências que foram utilizadas, seria isso, me coloco à disposição. Excelente trabalho, pertinente ao tema de sustentabilidade e empreendedorismo do Fórum Ecoinovar. Tem situações mais fortes, né? Mas é um trabalho sensacional, um trabalho de pesquisa muito importante para mostrar e elucidar os dados, porque eu aqui da região sul não fazia ideia de como é. Então isso é importante nessa troca para saber a questão do empreendedorismo coletivo. Muito bom o trabalho. Obrigada. As arguições virão ao término da nossa sessão e agora vamos dar continuidade porque nós temos meio de tempo. Então, vamos lá. O próximo trabalho é o trabalho 285, José Paulo Fagundes, por favor. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Deixa eu projetar aqui. Todos veem aí o slide, tá bom? É visível? Ok. Vamos lá. O meu trabalho, professor e colegas, é um ensaio resultante de uma provocação, de uma palestra de alguns autores, palestrantes de um evento sobre sustentabilidade, arqueólogos, antropólogos e economistas sobre a teoria do desenvolvimento, né, o que nós hoje tratamos de progresso, crescimento, desenvolvimento econômico, social, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento territorial, regional, progresso científico, tudo isso, obviamente, tem uma linha ao longo da história da humanidade e que em determinados momentos mudou, inclusive, a nomenclatura para atender a interesses e atender a contemporaneidade e modernidade das teorias que iam sendo desenvolvidas. O tema do ensaio é onde poderemos chegar. Eu sou José Paulo e pertenço ao Programa de Desenvolvimento e Extensão Rural da UFSM. E esse ensaio trata de uma breve análise, como eu falei, dessas teorias do desenvolvimento e à luz de uma obra de Yuval Harari, essa obra chamada Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que é atualmente um best-seller, um dos livros mais vendidos e lidos no mundo sobre a trajetória da humanidade e um livro científico, conceituado e referendado pela comunidade científica, claro que sofre algumas críticas, obviamente, mas que tem uma linha muito interessante do ponto de vista da ciência e não como alguns livros se propõem, inclusive utilizando-se de ficção e etc. Então, à luz dessa obra, eu peguei junto a esses palestrantes uma linha do tempo do desenvolvimento da humanidade e acompanhei essas teorias do desenvolvimento, embora algumas delas nem existissem ainda lá no início da humanidade. Então, esse ensaio, que é o início de um trabalho de doutorado, esse ensaio pertenceu a uma disciplina e a essas palestras que nós frequentamos, como eu disse.
inicio o ensaio, né, com essa passagem do livro de Harari. Durante muito tempo, o Homo sapiens preferiu conceber, né, a si mesmo como separado dos animais, um órfão destituído de famílias, carente de primos e irmãos, e o que mais importante, sem pai nem mãe. Mas isso simplesmente não é verdade, gostemos ou não, somos membros de uma família grande, particularmente ruidosa, chamada grandes primatas. Nossos parentes vivos mais próprios incluem chimpanzés, gorilas e orangotangos. Os chimpanzés são os mais próximos. Há apenas 6 milhões de anos, uma mesma fêmea primata teve 2 filhas. Uma delas se tornou a ancestral de todos os chimpanzés e outra a nossa avó. Aí Harari se refere à descoberta, né, da origem a partir dos estudos genéticos. Pode haver contestação e debates, mas existem indicativos científicos em diversas áreas, não só da antropologia, mas também das áreas da biologia, das médicas e etc. A obra, então, de Harari, ela nos ajuda no conhecimento sobre nossa origem e facilita, né, a reflexão sobre quem somos e onde chegaremos, que era a proposta dessas palestras e dessa disciplina de teoria do desenvolvimento. A proposta era quem somos e onde nós poderíamos chegar a partir das leituras feitas e das palestras realizadas ao longo dessa disciplina, né, de diferentes cientistas. A questão da nossa origem é tratada em algumas teorias, né, e maltratada, digamos assim, em alguns casos. A principal abordada aqui é a teoria científica da evolução, mas faremos algumas reflexões sobre as ficções e os mitos, pois esses foram determinantes para o desenvolvimento da humanidade. Embora alguns cientistas se amarrem à teoria da evolução para tentar explicar a humanidade, Harari e outros autores, outros pesquisadores lembram que existem algumas percepções, né, ou algumas outras percepções da origem do ser humano e da sua evolução. Embora a ciência não aceite em algum determinado momento, é importante que a humanidade entenda e estude isso, porque são essas outras teorias que são chamadas por mim no ensaio e por alguns cientistas como mitos, eles, né, essa teoria da evolução a partir do mito, ela foi significativa no desenvolvimento da humanidade. Em determinados momentos, foi ela quem conduziu o desenvolvimento da humanidade, obscurecendo a participação da ciência, inclusive marginalizando a ciência nesta evolução, né? A partir dessas leituras. Sobre os mitos e ficções, os mais conhecidos e anunciados é a história judaico-cristã, que está referendada em livros sagrados, que o homem, segundo o Velho Testamento, foi criado por Deus, a sua origem, a partir do barro. Cabe lembrar que outros livros sagrados, como o Alcorão, e outros livros, principalmente das civilizações orientais, que nós não temos contatos, né, não chegam até a nós, a não ser por pesquisadores específicos do tema, tratam da mesma forma. Então, essa humanidade que se desenvolveu neste período trocou informações em algum momento e tem uma trajetória muito parecida, que mais à frente eu vou trazer, tentando explicar como elas interagiram com o desenvolvimento da humanidade. Então, é importante reparar que o uso e a manufatura de ferramentas, o domínio do fogo, o andar ereto, que é considerado pelos antropólogos e pelos arqueólogos um ponto mais sensível do desenvolvimento do ser humano, que foi o andar ereto, quando ele livrou as mãos para que elas pudessem manusear ferramentas,
não é o mais importante da evolução humana, mas sim o mais significativo foi o desenvolver das relações sociais, né? O Homo sapiens é, antes de mais nada, um animal social, essencial à sobrevivência e à sua reprodução, essa relação social. No livro, e esses cientistas tratam com bastante ênfase, essa relação social a partir do que o Homo sapiens começa de forma ereta. Mas cabe lembrar que não foram só os Homo sapiens, outros homos também, os eretos, os neandertais, também andaram de forma ereta, mas ao longo dessas teorias e desses trabalhos desses cientistas, o Homo sapiens foi o que desenvolveu essa relação social e mais à frente nós vamos ver desenvolveu um poder cognitivo de se comunicar, de criar, de inventar e de contar histórias, e então pôde passar de geração para geração uma forma de comportamento e que propiciou então uma evolução diferente. Ao longo, né, desses livros que tratam mais antropologicamente e mais arqueologicamente da composição da humanidade, o Homo sapiens se sobressaiu a todos os outros homos e, inclusive, fazendo com que alguns deles se extinguissem junto com a natureza que o Homo sapiens passou a usufruir como sendo sua, né? O poder de manipular a natureza e de explorá-la. Então, em comparação com outros animais, as crias humanas são indefesas durante muitos anos e dependem dos mais velhos. Esse fato contribuiu enormemente para as possibilidades sociais da humanidade. A evolução favoreceu aqueles capazes de formar fortes laços sociais. Então, a condição de cooperação entre os Homo sapiens, ela é desde a sua origem, né? Nesses laços sociais, os Homo sapiens conseguiram formar bandos e, a partir disso, sobreviver e se alimentar de forma mais adequada, conquistar territórios e partes importantes de coleta de alimentos, e etc., por condição dessa formação de laços. José Paulo, desculpa te atrapalhar, 13 minutos para o fim da... Ok. Uhum. Então, a pergunta foi, nesse ensaio, por que os Homo sapiens se sobressaíram, por que evoluíram mais e por que a apresentação apresentou maior desenvolvimento da sociedade. Então, um ensaio, junto com esses outros trabalhos que foram referendados e serão referências ao final, conseguem fazer um paralelo e, em algum momento, relações desse desenvolvimento cognitivo, né? Então, o Homo sapiens, quando conseguiu formar bandos, conseguiu se relacionar de forma social e fazer que o seu desenvolvimento cognitivo criasse mitos, e aí esses autores estão muito vinculados, por serem antropólogos e serem arqueólogos, aos mitos de criar deuses, imagens a serem seguidas, deuses e éticas a serem seguidas. Outros pesquisadores, como da área da economia e da sociologia, conseguem identificar que outros mitos foram criados a partir do Homo sapiens, já com o homem social desenvolvido, como o mito do império, o mito do reinado, o mito das corporações, o mito das organizações, o mito da moeda, do dólar, da hegemonia, e a partir dessas teorias de desenvolvimento foram criando, por exemplo, e o que é significativo no ensaio, o mito da pobreza, do subdesenvolvimento, da dependência. Então, ao longo desse ensaio e dessas leituras, percebe-se que o Homo sapiens conquistou o planeta, conquistou outros humanos, e a partir desses mitos, alguns bandos começam a conquistar outros a partir desses mitos do desenvolvimento econômico, da pobreza, do subdesenvolvimento. Então, para finalizar, assim, um ensaio que é um componente da tese, é de que a teoria do desenvolvimento, seja ela qual for, em qual período da história ela aconteceu, ela é criação do Homo sapiens
para a dominação de outros bandos e de outros Homo sapiens, e recentemente, no período moderno, na pós-modernidade, o conceito de subdesenvolvimento, de dependência e de pobreza e de colonização é também uma criação dos bandos sobre outros, porque o Homo sapiens ele dividiu seus bandos em dois grupos sempre, em duas visões sempre, os nossos, nós e eles. Então, o nós e eles fizeram a criação de dominação e colonização ao longo do teoria do desenvolvimento. Então, dizer que um país é desenvolvido e outro é subdesenvolvido é um mito, é uma criação do próprio Homo sapiens para dominar outros. E a pergunta, então, onde nós podemos chegar a partir dessas leituras, só adiantando lá, eu só posso chegar à conclusão dessas leituras é que nós podemos chegar a qualquer lugar como Homo sapiens com o nosso desenvolvimento cognitivo, inclusive chegar a lugar nenhum quando nós estamos desenvolvendo um grupo, envolvendo a pobreza de outros, como alguns colegas falaram aí, a pegada ecológica, né? Não existe um planeta para todos, então alguns sempre estarão desenvolvidos e outros sempre subdesenvolvidos ou pobres, como o mito descreve. Era isso, um ensaio, então nós não temos exatamente uma conclusão, mas é aquilo que nós entendemos como caminho a partir das leituras. Obrigado. Excelente, José Paulo. Sim, é importante, cabe a salientar aqui a diferença do ensaio de um artigo científico com metodologia e resultados. O que faz do ensaio ser importante são os questionamentos, e estes questionamentos que nos levantam a ter mais reflexões. Então, não é um trabalho fácil de ser lido. A primeira vez que tu lê, tu tem um choque, porque teve a indagação e tal, teve a provocação. Mas ao longo tu começa a refletir, a repensar, e aí tu chega numa situação que é importante trabalhos como o teu para termos uma capacidade mais reflexiva, mais indagadora de tudo que nós estamos fazendo aqui, porque nós temos vários métodos e soluções e formas de resolver, mas no fim é sempre sobre a questão de alguém que está bem desenvolvido e outro que não está, ou seja, é o zero, o um, é um lado, é o outro. Então, isso, né, a gente não pode ser ingênuo, acreditar que as teorias são meramente explicativas. Nem sempre, elas são explicativas e também dominadoras, podem fazer divisões e divergências. Então, é importante trazer isso, né, para o nosso trabalho aqui, para a nossa sala aqui, foi muito importante. Vamos, então, agora para o último trabalho, né, que é o trabalho 341, Dário Luiz Fagundes Lupe. Podem me ouvir? Estão me escutando? Estão me escutando ou não? Aumentar um pouquinho, pode aumentar. Aumenta. Estou tentando aqui. Vou trocar só um pouquinho aqui. Me escutam? Escutam? Sim. Agora sim? Isso. Perfeito. Vou colocar aqui, então, o compartilhamento da tela, né? Aparece aí a tela? Sim, perfeitamente. Sustentabilidade ambiental. Isso. Deixa eu só arredar aqui para que eu consiga trabalhar. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Dário Luiz Fagundes Knipe, eu sou servidor da Universidade Federal de Pelotas, tá? E esse artigo que eu vou apresentar para vocês, ele é um recorte da dissertação de mestrado que eu fiz no Programa de Desenvolvimento Territorial e Sistemas Agroindustriais, também da Universidade Federal de Pelotas, tá? O título do artigo é a sustentabilidade ambiental em cooperativas de eletrificação rural no estado do Rio Grande do Sul. O problema de pesquisa
quais as práticas ambientais sustentáveis são evidenciadas nas cooperativas de eletrificação rural no estado do Rio Grande do Sul. Por que se pensou em trabalhar com as cooperativas? Porque existia um gap onde as grandes distribuidoras de energia elétrica não chegavam até o meio rural. Não era lucrativo, digamos assim, para essas grandes empresas criarem uma rede para que se fizesse essa distribuição. Então, a partir desse gap, dessa falta de atuação das grandes distribuidoras, né, que se criaram as cooperativas, e essas cooperativas criaram essas redes e distribuíram para a população rural. Levavam o fornecimento de energia para essas pessoas do meio rural. Qual era o objetivo geral do trabalho? Era analisar as práticas ambientais sustentáveis nessas cooperativas no estado do Rio Grande do Sul. Se limitou ao estado do Rio Grande do Sul. O referencial teórico. Se utilizou como tema, né, a sustentabilidade, que apesar de ser um tema bastante difundido atualmente, aí, bastante trabalhado, né, ele ainda é um tema que ele está em construção e cada dia mais a gente precisa de encontrar novas soluções, né, para o nosso estilo de vida e o nosso consumo. A sustentabilidade a gente tomou por base o conceito do Elton, né, em que a sustentabilidade ela se constrói em 3 pilares, que seriam a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade econômica e a sustentabilidade social. Para esse trabalho aqui, a gente considerou apenas a sustentabilidade ambiental, que segundo o John Elton, a dimensão ambiental ela é tratada como sendo as questões ambientais, e ele acredita que as empresas devem saber avaliar se são ambientalmente sustentáveis ou não. Segundo Barbieri, a dimensão ambiental ela se preocupa com os impactos ambientais, né, e pelo uso dos recursos naturais e emissões de poluentes. A metodologia da pesquisa, os procedimentos metodológicos, né, ela foi de caráter quantitativa descritiva. A coleta de dados, ela se fez através da utilização de dados secundários. Eram acessados os sites dessas cooperativas e se procurava documentos, se procurava planilhas, dados que foram utilizados para outra intenção que não a da pesquisa, né? Então, por isso que são os dados secundários. O instrumento utilizado para coletar os dados foi um formulário contendo 15 questões, sendo que dessas 15 questões, 3 questões eram de controle, como o nome da cooperativa, tempo de atuação, e a outra não me lembro agora, não me recordo de cabeça. E eram 12 questões relativas às práticas de sustentabilidade. O software utilizado para computar esses dados, para fazer a análise, foi o SPSS, da IBM, né? E a técnica de análise desses dados foi a análise de cluster. Como eu disse aqui, o formulário tinha 15 itens, os 3 primeiros de controle e os 12 seguintes de mensuração das práticas. E cada item desses 12, ele tinha uma variação de 0, 1 a 2, de variação de 0 a 2. 0 quando não tinha nenhuma prática evidenciada, quando tu examinava todos os documentos e planilhas e, enfim, tudo que a cooperativa postava no site dela, né? Quando não tinha nenhuma citação ou que se referenciasse à prática, então se atribuiu o valor 0. Quando tinha pelo menos uma citação de tal prática, era atribuído o valor 1. E na hipótese de mais de uma citação, aí a evidência era considerada com o valor 2. Do total de cooperativas que são filiadas à FECOERGS, são um total de 24 cooperativas, porém, dessas 24 cooperativas, apenas 15 faziam distribuição. As outras faziam geração e desenvolvimento. Então, o trabalho focou nessas que faziam a distribuição em zonas rurais.
Análise dos dados, os dados foram tabulados, né, e foram colocados no SPSS. Foi feita uma análise de cluster para ver o comportamento dessas cooperativas, de que maneira que elas, teoricamente, conversavam entre si, né, de que maneira que elas, não seria conversavam entre si, mas de que maneira que elas eram similares entre si, de acordo com suas práticas, né. E a metodologia foi feita a medida da distância euclidiana para saber como elas eram similares ou dissimilares, né? Quanto mais próximas elas estavam de si, elas eram mais similares, e quanto mais distantes elas estavam, elas eram dissimilares. Dessas cooperativas, dessas 15 que foram analisadas, 8 delas não tinham site, elas não tinham como a gente procurar essas fontes. Então, restaram 7 cooperativas que representaram 100% dos casos analisados. A conclusão do resultado do trabalho. De acordo com a análise de cluster, né, foram gerados 2 clusters distintos, um contendo cooperativas com maior índice, digamos assim, de evidenciação e outra com menor índice. A de maior índice tinham 3 cooperativas, que representou 42%, mais ou menos, e 57,14% foram as outras 4 cooperativas, que tinham índices menores de evidenciação. A cooperativa que obteve o melhor desempenho, ela alcançou 50% do score atingível, né? Ela teve 12 pontos dos 24 possíveis. E a cooperativa que obteve o pior desempenho foi uma cooperativa que obteve 0 pontos, porque o site dela era deficitário, tinha muitos links quebrados e não teve como colher as informações. Conclusão do trabalho. Muitas cooperativas não tinham sites, né? Mais da metade das 15. Outras possuíam sites com links quebrados ou links que tu não conseguia acessar, ou informações que não é que não condiziam, informações que não conseguiam denotar o que estava sendo pesquisado, né? Foi encontrado também um déficit de informações. A maioria dessas cooperativas, elas não apresentam relatórios anuais das atividades. E a principal contribuição no trabalho foi a detecção de baixos níveis de evidenciação das práticas ambientais, né, que são realizadas por essas cooperativas. O resultado do trabalho também se assemelha com outros resultados encontrados anteriormente, de que algumas empresas não apresentam, né, seus relatórios anuais, e então o resultado vai ao encontro de outros resultados que já foram encontrados anteriormente. Aqui eu tenho algumas das referências que foram utilizadas, né, na apresentação desse slide. Me coloco à disposição também para alguma questão, e me coloco à disposição também até para posteriormente, caso alguém tenha alguma dúvida, queira algum esclarecimento e tal, é só entrar em contato comigo através lá da UFPEL. Tem um linkzinho lá, pode entrar comigo através do meu e-mail, que eu esclareço maiores dúvidas. Muito obrigado pela presença de todos. Excelente, Dário. Muito bom. Um trabalho com a metodologia aplicada e os resultados, né, impactantes, né, que não foram 100% positivos, ou seja, está mostrando uma coisa que eu gostaria de trazer aqui na nossa sala. Muito se desenvolve de ferramentas, de políticas, de práticas, só que a execução real, prática delas, não acontece. Então, nós estamos discutindo aqui sustentabilidade e inovação no nosso fórum. Temos especialistas, todos nós aqui somos especialistas, estamos desenvolvendo trabalhos, pesquisando e mostrando os resultados. E o que a gente vê é que muitas vezes a prática real, fora do âmbito, né, acadêmico, ela não é 100% assim satisfatória.
Então, todos os trabalhos aqui apresentados, eles têm uma metodologia rigorosa, muito bem executada, todas apresentadas aqui, o que eu achei sensacional. E nós temos o controle, né, e o domínio dessas práticas, porém não se transcende lá para o outro lado. O nosso objeto de estudo nos trouxe resultados, como o teu aí, Dário, que não é um satisfatório. Nós temos de 12 para 24 e uma da cooperativa não teve nenhum score alcançado. Então, isso entristece. No caso do trabalho do Gabriel de inclusão, né, e a questão do caso da Palmeiras das Missões, me surpreende que todo mundo está ciente da necessidade, mas não conhece as suas próprias, como ele mesmo diz, né, os arranjos simbólicos, né, de Palmeiras das Missões, os próprios da região de estudo não conhecem. E aí, eu, aqui em Cachoeira do Sul, quero implementar, quero conversar com o pessoal da arquitetura, que também é responsável pela acessibilidade, e aí todo mundo reconhece, mas são poucos os que fazem os cursos e os treinamentos e conhecem a legislação da sua própria instituição, ou ainda os meios, entende? Cada trabalho aqui trouxe essa metodologia bem clara, elucidou, e o problema ainda, na minha concepção, persiste. E aí traz o que o ensaio reflexivo do José nos traz, né? A questão de que para onde que nós vamos chegar, porque nós temos todas as ferramentas. É como eu digo, nós temos a faca e o queijo na mão, só que os nossos objetos de estudo nem sempre estão no mesmo ritmo do que nós, né? O primeiro trabalho sobre automonitoramento, certamente eu pretendo fazer. Eu achei super interessante, Cristian. Eu vou fazer, eu gostei demais disso, eu vou fazer, né? O trabalho do David eu já conheço e sou suspeito, eu sou orientador dele. A gente está desenvolvendo essa ferramenta porque o ENAD teve um índice muito negativo, entende? Os nossos objetos de estudos estão com um índice negativo, tá ruim, e nós temos a ferramenta toda em mãos, e aí sabe o que eu acho? Aí vem uma coisa que eu vou dar uma crítica, tá? Não para nossos trabalhos, e sim, vocês não acharam que as 5 páginas do resumo expandido foi pouco para apresentar tanto que nós estamos trabalhando? E que não tinha antes um modelo do trabalho completo, com 12 páginas. Eu fui sufocado também, trouxe trabalho para cá, minha sessão vai ser 1h30, eu me senti sufocado para fazer uma síntese tão grande de discussões que precisam ser apresentadas. Então, o fórum é importante que ele se estenda para mais. Ano que vem, que tenha mais dias, com mais oportunidade para a gente poder apresentar mais trabalhos. Nós fomos limitados a 3 autorias, se não me engano. Muitos de nós têm vários trabalhos, muito mais para poder apresentar também, né? Número de autores, se não me engano, é 5, poderia ser mais. Então, eu trago essa crítica aqui, né, de melhorias para o fórum, que eu acho super importante, trazendo a nossa sala aqui super diversas, com vários trabalhos. O trabalho da André de Rondônia, eu não fazia ideia disso, sabe? Então, para mim, é uma contribuição muito importante. Todos vocês aqui presentes trouxeram trabalhos bem diversos no tema de educação e sustentabilidade e no tema temas emergentes e sustentabilidade, né? Então, todos estão de parabéns. Eu acredito que essas são as minhas considerações finais da nossa sala. Eu estou muito feliz, né? Complementando as sugestões que se possa fazer um Ecoinovar híbrido. Eu participei do Ecoinovar presencial, se não me engano, foi em 2019, com os ODS, estava lá na salinha, levantando as caixinhas dos ODS. Eu me lembro disso. Então, eu concordo, ser híbrido é fundamental. Presencial para aqueles que podem, né? E a distância para aqueles que não podem. Por quê? Como o trabalho da Andréa, para poder trazer distante, para que a gente possa saber o que está sendo acontecendo, as práticas que estão sendo acontecendo. E o mais legal, as metodologias e as referências são universais. Todo mundo aqui tem... Eu reconheci referências de todo mundo aqui. Então, é muito bacana isso. Vocês todos estão de parabéns. Desejo a todos um ótimo Ecoinovar. E eu acredito que é o suficiente. Se alguém tem alguma colocação,
estamos aí à disposição nos nossos minutinhos finais. Por favor. Eu gostaria de falar. Eu quero agradecer e dizer que, para a gente, aqui em Rondônia, nós temos uma dificuldade, assim, de translado. Então, por exemplo, eu moro em Cacoal, o aeroporto, 500 quilômetros da minha cidade. Então, esse evento, ele oportunizou, assim, foi um momento ímpar para nós, né? Eu estou com 3 trabalhos no evento, só que eu também me senti limitada, porque nós somos de um grupo de pesquisa, onde a gente tem participação em vários trabalhos e a gente não teve condições de todos participarem do evento, porque limitou a 3. E, assim, esse tema aqui na nossa região, a gente tem muita pesquisa legal, muito tema importante a ser discutido, e conhecer também, né, porque eu fiquei encantada com o trabalho do Gabriel, é um tema muito importante, e os demais também, né, mas, assim, são aqueles conhecimentos que a gente vai adquirindo, que esse fórum, ele nos dá essa oportunidade. Então, eu queria parabenizar o evento, a todos que estão participando, porque eu acho que essa condição online nos possibilitou esse momento hoje. É verdade. A ideia híbrida realmente é muito bacana. O online, eu prefiro o online. Eu me adaptei, sabe? Realmente me adaptei. Mas, às vezes, alguma questão, uma palestra física, presencial também é bem bacana. Eu acho que tem que continuar. Eu acho muito importante para oportunizar. O nosso país é continental. Eu não faço ideia de tudo. Tem que conhecer, tem que saber ouvir, tem que saber ver as experiências. Eu acho muito importante, pessoal. Então, eu acho que podemos encerrar. Mais alguma colocação? Sim. Primeiramente, gostaria de agradecer também a presença de todos, a oportunidade também que nos foi dada, né? E queria pedir desculpa porque estava um pouquinho nervoso na apresentação, mas enfim, acho que faz parte também. E queria parabenizar também o Gabriel, né? Achei o trabalho dele muito legal, entendeu? De repente, quem sabe trazer para o UFPEL também essa pesquisa, né? Esse projeto aí. E vamos ver. E em relação ao Christian, gostei do trabalho dele também. Só que, claro, não discordando da metodologia, mas talvez fosse interessante fazer uma análise não de 3 dias, mas de 7 dias, né? Que seria a semana completa da pessoa e não correria o risco de pegar um domingo, viagem e tudo mais, entendeu? E outra questão, se eu não me engano, estava escrito que gastou 38 mil litros de água, mas como? É por causa da questão da alimentação, principalmente, né? Considerando a metodologia, ela deixa aberta, né, a forma com que a gente vai considerar o consumo de água. Mas quando a gente leva em consideração, por exemplo, se eu consumir carne, dentro do processo, né, da carne, a gente sabe o quanto de água que está envolvido até chegar na nossa casa. Então, é nesse sentido. Então, a gente considera o consumo direto, mas também considera o consumo indireto, né? Então, dependendo de como se mensura, de como que tu escolhe essa medição, pode chegar em valores bem absurdos como esse que tu citaste, né? Mas isso é da metodologia, ela deixa livre nesse aspecto, né? E aí vai da análise que a gente faz. Sim, sim. Por isso que eu te perguntei se era direto, né? Sim, não. É exorbitante, né? Sim, realmente considerou ali, no caso, eu considerei, né, esse consumo indireto, né? E com relação a essa sugestão dos 7 dias, eu acho que realmente é bem pertinente até pela questão da rotina, né? De poder analisar a rotina mesmo e ter essa possível comparação, né? E ver o que pode ser realmente mudado dentro da rotina que possa auxiliar e facilitar e melhorar diminuir esse consumo, essa geração de resíduos e assim por diante. Sim, valeu. Obrigado pelo esclarecimento. Valeu, eu que agradeço também. Gostaria só de finalizar também dizendo o quanto é importante esse tipo de evento, principalmente pela multidisciplinariedade dos trabalhos, quando a gente entra em contato com trabalhos tão diferentes, né, de áreas diferentes, o aprendizado que a gente tem e o ganho que a gente tem não é imensurável. Então, parabéns aí a todos também pelas contribuições, pelos trabalhos desenvolvidos, e com certeza foi uma manhã aí de muito aprendizado. Obrigado também. Eu queria agradecer também, porque
gostei muito de todos os trabalhos também, muito interessante, né, de áreas diferentes também que eu não conhecia, então é importante ter um conhecimento de mais áreas e sempre novos conhecimentos. Vamos dar por encerrado. Muito obrigado a todos. Adorei tudo, uma excelente manhã, foi muito bom. E agora vamos fazer a nossa pausa para tomar um café, comer alguma coisinha e seguir no evento. Muito obrigado a todos. Eu vou encerrar a gravação e aí depois eu não sei como é que eu disponibilizo, mas eu vou encerrar a gravação e aí eu vejo como é que a gente disponibiliza a nossa gravação, tá bom? Certo? Então, vou encerrar por agora. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. A todos.